E aí, pessoas? E aí, mais um episódio do Pod Dança. Mas antes de chamar o nosso convidado super especial, eu queria dizer a vocês que esse Pod Dança tem o apoio de Adagio. Sim, quem me conhece sabe que eu adoro todas as camisas da Adagio. Inclusive, tenho todas. Então, acessa aqui o link para você conhecer todas as camisas. Ela também tem eco bags. Acessa lá para você adquirir todas, são maravilhosas. E o convidado de hoje foi muito pedido por vocês. Ele é diretor, bailarino, coreógrafo, é diretor da escola Marcelo Smooth Dance School, que tem sede na Suíça e agora aqui em Recife. Vem pra cá, Marcelo Pereira! Aplausos aí, Gil Produção, que ele merece. Boa tarde, gente. E aí? Tudo bom, Lorena? Tudo, que bom te ter aqui. Né? Todo mundo queria Marcelo, chama Marcelo, chama Marcelo. Sério? E agora a gente conseguiu, sério. Todos querem Marcelo Pereira. Então, aqui a gente está aqui para contar a sua história, falar sobre dança, falar sobre o mercado, Brasil, internacional e tudo mais. E aí, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Como é que começou na dança, dança desde pequeno, como é que foi isso? Então, eu comecei na dança, vamos dizer, por acaso, né? Não foi nada assim planejado. Eu não pensava dançar. Hoje mesmo eu estava contando para uma pessoa que estava perguntando para mim. Eu queria, na verdade, ser militar, eu queria ser da Militar. aeronáutica, porque eu queria, né? Porque eu sentia que meu pai e minha mãe também queria, e eu achava que o caminho para ser militar poderia ser algo bom para a gente ter mais coisas, né? Na época, dificuldade, pobreza, tudo mais. Eu venho de família humilde, então assim, eu queria algo que me desse uma possibilidade de crescimento financeiro para ajudar meus pais, né? Mas nunca pensei que a dança fosse me tomar assim, tanto é que quando eu fui para a aeronáutica, que eu fui dispensado, eu fiquei muito triste, Chegou a né? fazer inscrição e Fiz tudo. tudo, fui para o quartel, tudo aquela coisa. E tem na época os que não ficam e os que ficam, né? Sim. Então eu fui aqueles que, tchau. Então para mim foi bem difícil, chorei, porque eu queria muito. Eu disse, e aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu gostava muito de esporte, sempre gostei de esporte. Eu já fazia ginástica olímpica, fazia saltos ornamentais. Então, assim, o meu sonho era ser um professor de educação física, mas esse professor de educação física dentro de um quartel, dentro de um, Sim. sabe, indo para o lado esportivo. Mas, enfim, não foi nada que aconteceu. Eu não fui para ser militar. Eu comecei a trabalhar em supermercado, comecei a ser embalador, A comecei a vida do CLT. me virando novo já. Isso eu tinha o quê? Uns 16 para 17 anos, né? Antes de ir para a coisa militar, né? De militar. Eu já fazia um monte de coisa. Eu gostava de dançar, eu gostava, mas não achava que eu queria ser um bailarino, né? Uhum. Até porque não era nada para a família. Eu achava que dança realmente também não era nada que me trouxesse algo maior. Mas eu também era feliz do mesmo jeito. Sempre fui uma pessoa feliz, mesmo sem nada, e feliz com alguma coisa. Eu nunca tive. Mas eu queria tirar minha família da pobreza e queria melhorar isso. Então, assim, fiz ginástica olímpica, fiz saltos ornamentais, né? Eu também desenhava, que eu gostava de desenhar. Na época, a mamãe ia comprar roupa nas casas pernambucanas, na cidade, fazer crediário. E ela levava o material e o figurinista lá desenhava o modelo na hora para que ela visse e mandasse fazer o vestido depois. Então, eu gostava daquilo lá, eu ficava prestando atenção. Aí ele ficava e eu chegava em casa e ia fazer a mesma coisa. Então Já comecei, fazia os já croquis. fazia os vestidos. Aí comecei a desenhar e fazia os vestidos para a mamãe e para minha irmã. Eu dava o Ah, papel e elas iam comprar o tecido, não pagava, né? Porque você tem que pagar sim. ao artista. E daí eu gostava muito, eu sempre gostei. Eu era muito bom na escola na parte de desenho. A minha professora sempre me chamava para o quadro para fazer os desenhos com ela, para deixar aquelas coisas lá. Então eu sempre tive essa tendência por isso aí. Mas a dança, dançava na escola, né? Mas eu era uma pessoa muito envergonhada também, não dançava na frente de todo mundo.
aquilo mais. E, enfim, fui crescendo, crescendo, até que eu conheci Roberto Espíndola, que era um professor de jazz. Sim. E Roberto fazia saltos ornamentais no esporte comigo. E Roberto ali convidou eu e mais dois ou mais três para a gente fazer acrobacia no espetáculo dele, que ia ser o espetáculo O Circo, o nome do Sim. título, né? E a gente foi, só que nesses ensaios eu nunca fazia nada. Roberto nunca montava. E a gente ficava esperando, esperando. Aí tinha uma pessoa que ajudava ele, Margarida Bueno, na época. Margarida, minha gente, vamos aprendendo aí, vamos aprendendo. E ela dava aula. E a gente ia aprendendo, eu fui aprendendo e fui gostando. Aí depois, já no final, o Roberto veio montar realmente o que era Sim, a coreografia, né? coreografia dos saltos, a coisa toda. Então, depois dali, eu disse, eu quero continuar, eu quero ir indo. Então, eu saía de casa para fazer ginástica olímpica, saltos ornamentais no esporte, só que às vezes eu queimava e ia para dança com o Roberto. E dali foi indo, Roberto foi realmente abrindo portas, foi me dando muito apoio, assim, né? Foi vendo que a coisa era... Eu tinha talento, né? Ele me ajudou muito, tanto financeiramente, como tudo, pagava passagem, que eu vinha do curado, foi um ser humano incrível na minha vida. E foi através dele que eu fui conhecendo mais a dança de Recife. Ele foi me mostrando a dança de Recife, realmente a sociedade de Recife, né? Lugares que eu não ia, que eu não conhecia, lugares que eu não tinha como chegar a esses lugares. Ele me mostrou esses lugares todos, de como chegar, de como sair, enfim. Saí conhecendo o pessoal de dança aqui em Recife, que foi na época Suiene Simões, Isabel Peixoto, Lúcia Kell, né? Rose, que hoje está aqui na escola, é aluna aqui da escola, é um amor de pessoa também. Então, teve várias pessoas de dança que eu conheci. Cuca, Eduardo Freire, e outras pessoas demais. Então, aquilo ali, Mônica Lira, né? Sim. Então, eu comecei a fazer trabalhos com Isabel Peixoto também, que ela fez projeto Raça Brasil aqui, então na época envolvia muitos bailarinos. Eu participei do Circo Voador, que ela também botava, gente. Então foi assim, algo assim que foi. E por último eu conheci Mônica Lira. E Mônica Lira trabalhava também, fazia coreografia para os teatros, né? Porque Boris Trindade, o sogro dela, era dono de peças, essas coisas todas. Então montava muito musicais e muita coisa. E Mônica era que trabalhava como coreógrafa. Então Mônica, a gente se conheceu, ela me chamou, eu comecei a trabalhar também no teatro, né, fazendo dança. E dali só foi, graças a Deus, só foi porta se abrindo, né? E aí, como é que foi essa coisa de ficar aqui em Recife, aí de repente São Paulo? Ficar em Recife foi assim a surpresa. Eu também fiz aula com Ruth Rosenbaum, eu tive chance, Eduardo Freire me deu, consegui uma bolsa no estudo de dança, né? E eu comecei a fazer aula com Marisa Queiroga, né, a professora que hoje trabalha aqui também, dá aula aqui na Marcelo Smooth Dance School. Por sinal, muito boa aula dela, toda sexta-feira de 9 da manhã. Fica aí a dica, hein? Fica aí a dica, venham para cá, toda sexta-feira, aula intermediária adiantada, uma aula maravilhosa para 100 profissionais. Marisa é uma pessoa incrível. Enfim, tudo de antes, hoje em dia ela está aqui comigo, né? Então, assim, eu acho que era para ser, né? Sim. E daí, fazendo aula com Marisa no estudo de dança, o Balé Estágio chegou para Recife para fazer temporada da turnê deles. E eu estava com Marisa fazendo aula e estava ensaiando, que eu acho que era alguma coisa do Quebra-Nozes. Eu ia fazer dança russa, alguma coisa assim. E eu estava, como eu saltava muito, tinha essa coisa de acrobacia, a dança russa foi algo mais fácil, porque eles botaram acrobacia, então eu fazia flic-flac, esterocemão, mortal, fazia um monte de coisa. E daí, nesse ensaio desse Otero, o estágio foi para o estudo de danças, né? Que eles ficaram na sala do estudo de dança ensaiando e fazendo aula. E lá na primeira sala da frente do estúdio, né? Eu estava com Marisa e eles chegaram, Décio Otero, a companhia toda. Aí quando o Décio passou na porta da sala, ele me viu, aí ele parou na porta. Eu também não sabia quem era Décio, não sabia quem era estágio, não sabia quem era ninguém. E ele parou assim, Marisa tinha saído da sala e eu tinha ficado sozinho e eu estava praticando. E daí ele fez, Moreno, repete esse salto aí. Aí eu fiz, né, uma sequência de flic-flac que eu estava fazendo.
Ele falou, você aprendeu isso aonde? Eu digo, eu treino, eu faço isso aqui. Rapaz, você salta demais. Já chamou Márica na hora. Márica, vem ver isso aqui. Aí mandou, repete aí para eu ver. Aí eu fiz. Aí ele entrou na sala, conversou comigo e disse, você já fez balé? Eu digo, eu comecei aqui, quer ir dançar em São Paulo? Ele disse, não. Quer não sei o que? Eu disse, não, porque minha família não vai deixar, e outra que eu não posso ir, né? Eu não tenho condições de ir para São Paulo, eu não tenho nenhuma condição. E daí ficou aquela coisa toda, olha, você quer ir conhecer uma companhia profissional, quer assistir um balé, né? Eles vieram dançando um balé que chamava Que Saudade Elise e Quadrilha na época. E eu disse, não sei, eu preciso ver, né? E Marisa fez, não, ele vai sim. Ele fez, vamos lá atrás, na sala de trás, que a gente vai fazer aula, eu queria que você assistisse a aula. Aí falou que estava precisando de um bailarino, que ele estava em turnê, e precisava de um bailarino profissional. Só que eu não era profissional, né? E daí eu disse, para mim não, eu não quero, né? Então, Marisa, não, ele vai sim, ele vai olhar a aula lá atrás. Eu fui olhar a aula lá atrás, assisti, eu fiquei impressionado, assim, né, com os bailarinos, assim, lindíssimos, umas coisas assim que eu... Aí quando eu vi aquilo assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, realmente. Tanta pessoa junto, tanto homem dançando, né? Sim. Que o estágio tinha, o grupo eu acho que era 16 pessoas. E daí eu achei lindo, assim, ele dançando com o Mário, aquela coisa toda. Aí depois que acabou o ensaio dele, que eu fiquei assim, fiquei todo emocionado, ele perguntou, Moreno, vem aqui, faça aquele que você fez ali, para todo mundo ver. Aí eu fiquei com vergonha, vamos fazer, eu fiz. Aí quando chegou ali, todo mundo aplaudiu, meu Deus, como ele é bom, não sei o que, não sei o que. Ele salta muito, aí Marca disse, eu fiz ginástica olímpica também, antes de dançar. Eu digo, olha aí ficou aquela coisa, ele disse, você quer ir para São Paulo? Eu gostei de você, quero lhe levar. Eu disse, eu não posso, não. Aí ele disse, olha, eu vou dar um curso aqui, a gente está aqui de temporada, né? O espetáculo vai ser no Teatro Santa Isabel. Eu vou dar 2 convites para você assistir. Você vai assistir, eu quero você lá. E depois do espetáculo, vá lá atrás falar comigo no camarim. Aí eu dei aquele meu jeito, eu tinha achado tão lindo que ele disse, não, eu vou. Aí fui. Aí quando chegou lá no teatro, eu assisti assim, me apaixonei, chorei, fiquei emocionado. Nunca tinha estado assim no teatro para ver assim um espetáculo de dança daquele jeito, né? Tanto bailarino lindo. E daí depois eu fui falar com ele, ele disse, olha, amanhã, ele disse, gostou, ele disse, gostei, estava todo emocionado. Eu vi que você gostou, ele disse, você gostou, ele disse, aí, tá vendo, você pode ser um desses, se você quiser. Aí eu fiquei assim, aí Márica dizia, Décio, a gente não pode levar ele, porque ele não é profissional. A gente precisa de um bailarino, seja profissional já para entrar em turnê, sabe? Uhum. Aí Décio fez, eu levo ele, nem que seja do meu bolso, eu pago para ele ir, nem que seja do meu bolso. Aí chamou a produtora e disse, olha, providencie para ele a passagem para São Paulo em 2 semanas, porque a gente vai para turnê em Aracaju, na Bahia, e Bahia, depois de sair de Aracaju, ele vai para Bahia, depois da Bahia a gente volta para São Paulo. Quando eu chegar em São Paulo, eu quero que você já esteja lá. Eu fiquei assim, disse, meu Deus, e agora? Eu vou dizer isso aqui. Aí eu sei que Márica não querendo, não queria, porque eu era... Aí, isso foi numa sexta-feira. No domingo, esse é o dia das mães. Eita. E eu morava no Curado, muito longe, né? Aí ele fez, olha, domingo eu quero que você vá fazer aula com a companhia, né? Eu quero você lá. Aí eu cheguei, eu fui sair do Curado, fui para Olinda, em Marlene Vilarinho, fazer aula em Marlene Vilarinho. Aí eu fui para Olinda, aí cheguei lá na hora da aula, quando eu cheguei, Márica estava na porta, ela não deixou eu entrar. Disse que eu não poderia entrar, que a aula era para a companhia. Quem mandou eu vir, eu disse que tinha sido Décio. Ela fez, não, infelizmente você não vai fazer, porque você vai empatar a aula, assim, né? Você não... Ela viu que era iniciante. Uhum. E daí eu falei, poxa, mas eu vim de tão longe, o dia das mães hoje, eu deixei de estar com minha mãe para vir aqui, porque ele disse, né, que eu viesse. Aí eu desci todo triste, aí Marlene Vilarinho estava embaixo, eu disse, Marcelinho, o que foi? Ele disse, não, porque eu vim, disse, você não está com sua mãe, não? Eu disse, não, porque ele mandou eu vir aqui. Ela disse, ele quem? Eu disse, desce. Aí ela disse, ele quem? Eu disse, desce. O diretor disse assim, mas você não subiu? Eu disse, não, a mulher dele mandou ele embora. Aí eu tô triste. Aí ela disse, mas que chato. Então vá-se embora e vá passar o dia com sua mãe, que hoje é dia da mãe. Aí eu saí, quando eu estava saindo assim, saindo da escola, porque a escola dela era assim, e daqui da janela você via a rua. Sim. Então quando eu estava saindo, Décio botou a cabeça assim, ei Moreno, tá indo para onde? Vem cá, volta aqui. Aí eu voltei, a aula vai começar, vem aqui. Aí eu fui, aí subi, eu voltei.
Aí quando chegou lá, ele disse, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, quando eu ia dizer sua mulher, ela apareceu. Mas, não, eu disse que ele não ia ficar, porque não sei o quê, né? Porque. Não, não, ele vai sim. Quem mandou você mandar ele embora? Não, ele veio de longe, ele vai fazer sim a aula. Aí ele disse, se ele não fizer a aula, ele fica aqui sentado, que depois eu quero acertar tudo com ele, que ele vai para São Paulo. Ela disse, desce, não, não, disse, ele vai sim. Aí naquele dia, tomou a decisão de ir embora para São Paulo. Aí pediu para tirar isso, documento, pagou tudo, que eu não tinha dinheiro. E aí você ficou dançando no balé estágio. E aí eu fiquei dançando no balé estágio. Eu fui pro balé estágio como eles me pagavam um salário, tinha falado com meus pais, né? Uhum. E eles já tinham combinado, olha, ele vai, ele recebe tanto, a metade eu mando para vocês e a metade ele fica para se sustentar, né? Aí todo mês a companhia estágio mandava esse dinheiro para a minha família e eu ficaria com a metade. E aí foi indo aí no estágio, realmente ele me pegou para fazer muita aula, eu tive que me formar no estágio, né? Uhum. Era muita aula, eu fazia 4, 5 aulas por dia e ainda prestava atenção na companhia e aprendi o que eu podia, né? Mesmo sujo. Mas eu aprendi, ele disse, olha, você vai fazer todos os dias, você vai fazer aula com fulano, com ciclano, com bababá. Mas eu quero em um ano que você esteja já pronto. Né, já para espetáculo. Já para espetáculo mesmo. Que eu já viajava com eles. Sim. Sabe? Mas tinha espetáculo que eu não dançava porque eu não tinha muita técnica, né? Eu fazia alguma cena, sabe, pequena, tal, mas nada. E aquilo ali eu fui só aprendendo. E aí de São Paulo? Aí de São Paulo eu fiquei 3 anos no estágio, em um ano eu já estava já pegando papéis principais, né? Porque Décio queria que eu dançasse. As partes dele com o Mari, que eles eram solistas, ele dizia que eu quero formar você, para você ficar no meu lugar, você vai dançar com ela. Ela não queria que você viesse. Mas quando chegou lá, por exemplo, virou a mãe, né? Sim. Então os dois ficaram sempre em cima de mim. Tinham cuidado que eu não me envolvesse com droga, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de nem cigarro botar na boca, nada. Maconha, então, nada. Droga nenhuma, nunca tive vontade, nunca fui. Então, isso eu tive uma educação muito boa, tanto da minha família, quanto deles lá, né? Porque a gente sabe que artista, às vezes, a gente, né? Mas isso, para mim, eu convivia com pessoas que curtiam essas coisas todas, mas eu foi aquele, como vou dizer, meio que careta, né? Mas um careta que eu também não me incomodava com nada, não. Mas para mim eu não queria. E como foi sair de São Paulo para internacional? Sair de São Paulo foi também algo que eu não esperava, assim, né? Foi tudo muito. Eu vi que a dança chegou para mim assim, bora, agora, vai. Sabe, você não tinha a chance de dizer não, vou pensar. Não. Ou vai, ou não vai. Bom, né? Era. Foi assim, grandes portas. Foi muitas portas, é. E em São Paulo, assim, dancei muito com estágio, viajei o Brasil todo, América do Sul, né? Fui para a Europa com estágio. A gente trabalhou muito, muito mesmo. Em 2 anos eu já era realmente o primeiro bailarino do balé estágio. Eu já dançava as partes principais, eu já estava assumindo as partes de Décio, já dançava com Marika, sabe? E no 3º ano eu já era praticamente, como dizia, né, a estrela. Então o estágio assim me deu assim um nome muito bom dentro da dança de São Paulo, né? Assim, críticas muito boas, essa coisa toda. E saindo de São Paulo foi também assim inesperado, porque foi quando eles contrataram Jennifer Muller para vir para o balé estágio coreografar. E nessa vinda de Jennifer Muller também foi aquela coisa assim, ela bateu os olhos, ela me viu, ela gostou, disse que me queria, ela já no segundo ensaio, que ela saiu trabalhando com todos os bailarinos, mas nem todos os bailarinos iam dançar o balé. Tinha o primeiro cast e o segundo. E eu peguei o primeiro e peguei a parte solista também, de uma parte do balé dela. Chique. Então ali ela já foi me vendo e comentava, na época eu não falava inglês, mas tinha uma menina que falava inglês no balé estágio, e ela me dizia, ó, Diana tá louca por tu, ela tá dizendo para você que ela quer você. Então tinha parte que ela queria ensaiar comigo só e com essa menina e com a assistente dela, porque ela dizia à menina, diga a ele que eu quero ele, diga a ele que ele vai se embora para os Estados Unidos. E aquilo foi, e ao mesmo tempo, aconteceu uma paixão muito bacana, porque eu me apaixonei a primeira vez pelo assistente
o diretor artístico assistente de Jennifer, que foi John Brooks. Então a gente ficou assim, apaixonadíssimo na época. E aquilo ali só juntou uma coisa com outra, né? Porque ela me queria, eu não queria sair do estágio, porque eu tinha um afeto muito grande, porque Decimarca para mim era como se fosse meu pai e minha mãe em São Sim. Paulo, né? Eles me deram muito mesmo. Então eu disse, meu Deus, eu vou fazer agora. Mas todo mundo dizia, Marcelo, é tua chance. Não deixa de ir, você tem que aceitar esse convite. Você está aceitando um convite. Quem não queria daqui para os Estados Unidos, para Nova York? E você vai ter documentação, vai ter trabalho, vai ter tudo, sabe? Você, até a moto tem, né? Já vai com o namorado. Então, eu digo, poxa, eu vou, aí aceitei. Agora, para falar isso para a Decimara, que foi eu. Mas, enfim, tinha que ter essa mudança, né? Era um ciclo mudando Sim. e eu tinha que ter isso para mim. Então, eu acho que foi muito importante, foi muito importante. Foi o aprendizado que eu tive no estágio, né? A formação que o estágio me deu, serviu para entrar em Jennifer. E Sim. Jennifer me contratou diretamente, eu já fui contratado, já fui com documentação tudo Para a certo, companhia sabe? dela Para a mesmo. companhia mesmo. Então, cheguei em Nova York e já fui logo trabalhando para poder viajar também, que na época também a companhia viajava muito, vivia batendo o mundo, né? Uhum. Então eu tinha que aprender também muita coisa rápida para poder sair em turnê. E aí foram quantos anos morando nos Estados Em Unidos? Nova York foi 14 anos. Muito tempo. Aí daí ficava. Aí assim, fiquei em Jenner por muitos anos, né? E já emendei o Metropolitan Opera Ballet também, que eu fui contratado pelo Metropolitan Opera Ballet. E comecei a dançar em outras companhias também, porque lá em Jenner a gente tinha como dançar em outros Ah, lugares, sim. porque praticamente lá as companhias não pagavam você mensal. Ela pagava pelo que você trabalhasse. Então, se Sim. você trabalhasse 2 semanas, recebia 2 semanas. Mas na época, Jennifer tinha uma agenda muito cheia. Mas dava para a gente conciliar, entende? Então, assim, eu comecei a conhecer Nova York nas aulas, né? Eu fazia aula com David Howells, eu ia, essa aula tinha as férias, né? Que na época fazia Baryshnikov, fazia Rodolfo Nureyev, Cynthia Gregory, Marta, Só só as férias do top. American Ballet. Era Tudo. só as férias e os alunos. Então tinha aula da manhã lá em David Howells, que era de 10 horas. E eu estava lá fazendo a aula, ia fazer aula em Alvinegre também, que tinha aula só para homem. Então, assim, eu nunca dancei em companhia de Alvinegre, não. Eu já fui assistente de Jennifer no balé que ela montou para Alvinegre, para a companhia. E eu trabalhei com ela. E daí foi quando eu conheci o pessoal de lá de Alvinegre e eles me deram esse acesso de fazer aula. E estando lá nos Estados Unidos, chegou a voltar para Recife, né? Eu estando lá nos Estados Unidos, eu vinha para cá, né? Então, assim, todo ano eu vinha para o Brasil. Uhum. Eu acho que na primeira vez que eu fui, eu acho que eu passei uns 2 anos, 3 anos sem vir. Aí depois eu comecei a vir. Todo ano eu vinha. Guardava meu dinheiro, devia minha família, que eu morria de saudade. Então eu sempre fui familiar, assim. Então eu vim. Aí teve um tempo que eu vim, Ruth Rosenbaum me ofereceu um contrato na escola dela para passar um tempo tomando conta, montando espetáculo, dando aula, assumir a parte artística da escola dela, do estudo de danças. Então eu vim, né? Montei também, vinha muito, que eu montava muito o experimental, né? O experimental, antes de existir o grupo experimental, eu já fazia trabalho com Mônica, né? Porque eu e Mônica tinha uma conexão muito boa, né? Então eu vinha, dava curso, Mônica organizava curso e depois eu montava balés, né? Montei um balé com experimental que foi muito, na época não era nem experimental, veio bem depois, mas foi o balé que chamava Eye to Eye. Foi um balé assim que realmente mobilizou a coisa Lembrando desse da nome. dança, era Eye to Eye. A gente dançou, eu dancei, quando foi a primeira estreia, o primeiro eu dancei, era Mônica Lira, Ivan Dantas e Luiz Roberto. Então eu montei esse balé. E Sim. desse balé, eu acho que foi ali quando o experimental deu aquele auge todo, e eu montei também outro balé que chamava, eu acho, chamava Tatuagem. Assim, montei um balé. A gente E como é que dançava. chegou? Eu dançava, né? Eu vi e dançava. Montava, E dançava dançava. e E fazia voltava embora. workshop. E depois ia embora. E voltava de novo. E aí vim pra cá.
Na época eu te falei, né, do estúdio, fez o estúdio, tal. Depois eu fui embora, voltei de novo para Nova York, a Jennifer já estava em cima, que eu já estava demais de eu Sim. estar aqui, né, e eu ia perder o contrato do Metropolitan. Eu disse, não, agora eu tenho que ir, na Recife para mim já deu, né, eu não queria ficar, porque também, eu não sei, eu não me acostumava, sabe? E assim, era bom, né? Eu era novo, sabe? Eu estava novo, eu estava no auge, assim, tudo, de você sendo convidado para tudo que era canto, dançando aqui, dançando ali, não sei o quê. Então, assim, eu tinha uma parceira minha que dançava comigo em Jena, que era Tomoko Sato, que veio para cá para o Brasil comigo dançar também, em duetos. Então, a gente viajou muito, eu e ela, fazendo esse dueto, fiquei no Japão com ela um tempão, fazendo trabalho também, sabe? Então, era muita conexão que tinha, né? Sim. Eu achava que a época que se fosse ficar aqui, na época que o estúdio me contratou para eu ficar com eles, eu acho que se eu fosse ficar aqui, talvez eu não estivesse aqui agora, entende? Verdade. Então, assim, o estúdio foi bom naquela época, eu dei o que eu poderia dar, eu fiz o estúdio, mas a melhor coisa foi eu ter ido embora, voltado. E Jennifer Sim. me chamando, venha. Tá bom, né? O namorado também lá me chamando e assim, e eu tinha outra vida lá, né? Sim. Então eu tava e ela me mandava para a Europa para trabalhar na Suíça. Essa conexão suíça foi através da companhia de Era isso que eu ia te Jennifer. perguntar, como é que chegou na Suíça? A Suíça era a conexão da companhia, porque a companhia, a gente tinha um programa na Suíça, na cidade. Então, assim, a gente já tinha ido dançar sempre lá, e quando dançava eu dava curso também, eu dava aula. Então as pessoas gostavam da minha aula, gostavam de mim, ou quando Jennifer montava um trabalho, que eu era assistente dela, o pessoal começava a pedir, deixa Marcelo, né? Que Marcelo aí eu acabei dançando na Alemanha com a companhia, o Dance Forum da Alemanha, em Cologne, né? Porque Jennifer montou um balé, e de repente eu fiquei, e daí o diretor gostou de mim, e daí depois o diretor já me levou para a Irlanda, eu já fui dançar no balé, no Iceland Balé, ele montou um trabalho lá, disse, eu quero Marcelo, quero esse menino, quero... Aí ele me chamava, eu fui. Aí fui para a Irlanda duas vezes, aí a menina que dançava comigo na Alemanha virou diretora do balé da Irlanda, e já me levou, aí já me indicou para outro, entende? Então era aquela conexão bacana. Então eu vivia assim no Que bom. mundo. E a Suíça foi através de Janet mesmo, porque a gente ia para lá dar aula. Sim. Né? Então daí o diretor do Teatro São Paulo me viu num curso, ele estava dando curso também, e nesse curso a gente se comunicou, ele olhou minha aula, gostou, e tu queria que tu desse uma aula para a companhia do teatro. Aí eu estava lá, disse, massa, eu vou. Ideal, ele gostou. Aí depois ele me ofereceu o contrato. Eu queria oferecer o contrato para você ficar aqui com a Vai gente, ficar mesmo. na Suíça. Você quer trabalhar na Suíça? Eu digo, eita, não, peraí, vamos. Aí de quanto tempo? Aí eu fiquei, né, naquela tal, será que eu vou? Aí nesse ano, antes de. Nesse ano que estava essa doidice, eu tinha vindo para o Brasil também, e daí coreografei o Colégio Santa Maria, que a diretora do Sim. colégio me chamou. Por quê? Porque eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, grande amiga, Maria do Rosseu, ela é do Sul e ela mais mora aqui. E Maria me assistia, ela sempre ia para Nova York e me assistia. Né? Uma guerra sempre estava nos Estados Unidos. E Nelma sempre estava me assistindo, ia para É, Jennifer. Nelma toda assim, eu acho que ela ia umas 2 ou 3 vezes no eu fiz ano. aula de balé com Com não, mas Nelma, foi. aí Nelma era muito assim também, outra mãezona. Então ela ia para Nova York e procurava, ela ia para Jennifer, toda vez ela ia lá para a Jennifer, ela assistia o ensaio, eu conseguia para ela assistir a aula, o ensaio. Depois eu saía com ela, eu ia mostrar ela a alvineiras, escola, tudo, não sei o quê. E nos espetáculos, quando eu tinha, dizia, olha, tal época eu tenho espetáculo disso. Ela se programava e ia para Nova York para poder estar lá nos espetáculos. Aí essa amiga dela, que é a Maria do Rocio, foi com ela. E quando ela foi, eu ia dançar Cinderela, o balé Cinderela, pelo New York City Opera. E daí eu tinha dito a ela, olha, tal data eu vou estar no New York City Opera dançando balé. Ela disse, tira, eu vou. Ela foi, quando acaba o balé, Nema, me procurando lá atrás dela. Aí eu disse, ela levou ela. Aí Maria, pronto, dali Maria conheci, foi outra mãezona, outra pessoa que me abraçou. Até hoje a gente tem uma conexão boa.
E Maria foi diretora do teatro do Colégio Santa Maria. E uma vez eu de férias, eu dirigindo, quando eu paro no sinal, ela, Marcelo, tá aqui. Eu digo, já estou indo embora daqui a 3 dias, estou voltando para os Estados Unidos. Mentira, deixa, pare aí agora, pare, que eu quero falar com você. Aí disse, olha, a gente está montando um espetáculo, tal. A gente está procurando uma pessoa como você, eu quero que você vá no colégio amanhã, que eu quero apresentar a diretora, tal. Aí foi. Aí conheci Maria das Dores. Lá na hora, ela me deu um contrato, fez um contrato, troquei minha passagem, montei o espetáculo. Jennifer Poluca me atendeu. Aí fiz o espetáculo do Colégio Santa Maria, depois eu voltei, né? Aí sempre que dava, eu estava voltando, e o Colégio Santa Maria, eu sei que eu fiz uns 3 espetáculos, 4 espetáculos, Colégio Santa Maria. E ficou essa conexão, e foi quando também começou essa coisa da Suíça. Aí eu deixei de vir, porque a Suíça ainda abria a companhia Zen aqui. Sim. No ano 2000, aí por aí, né? Aí foi quando eu estava vindo e fazendo coisa no Colégio Santa Maria. Acho que foi a mesma época que fez o espetáculo de Roberto. Isso, foi por aí, né? Então foi na época que eu era sua aluna. Foi, né? Foi. Pronto, eu fiz um espetáculo para Roberto também, logo depois veio isso aí. Aí foi tudo, aí foi Colégio Santa Maria, aí a Zen Companhia de Dança, eu abro a Zen, com as pessoas muitos alunos que foram de Roberto, e Roberto viajou, eu não sei como foi, e daí acabou, ele está aqui, vamos fazer aula com ele. Porque o vamos Roberto fazer virou coreógrafo coreógrafo das das bandas, bandas, de forró. isso também. E aí E as entra meninas Marcelo ficaram sem. E como elas tinham feito um espetáculo que eu tinha montado, né? Sim. E daí foi alguma coisa com tom por tom. Tom por tom. Não foi? Vitor Eu montei. Então era Larissa, era Vanina, era Viviane, era um monte de gente, né? Tu estava também. Tava. E dali eu sei que chegou aí a Zen, né? Vamos fazer aula com ele, vamos fazer. Eu lembro que eu saía de Santa Maria, ia lá para Nema Guerra, para a sala de Nema. E lá eu trabalhava Zen. Aí foi ótimo, a Zen, a gente trabalhou, eu montei também muitos espetáculos com a Zen. A gente viajou, dançou nos festivais aqui, na época com o Chiro, né? Viajou para Fortaleza, para um monte de canto. Foi bacana, mas aí depois foi quando aconteceu essa coisa, Suíça me chamou. Aí eu tive que largar o Colégio Santa Maria. Eu fui convidado na época também para o Bolshoi, para ser um dos primeiros professores de dança contemporânea dentro do Bolshoi. Eles estavam fazendo tipo uma audição, né? Convidando professores. E eu tinha um amigo, Henrique Bellini, que era diretor artístico do Bolshoi e foi bailarino do estágio. Só que Henrique, eu não dancei com ele no balé estágio. Henrique sabia de mim, porque eu tinha sido bailarina do estágio e todo mundo falava muito da minha pessoa no balé estágio. E ele disse, eu quero conhecer um dia Marcelo Pereira, eu quero conhecer um dia que desce também. Falava muito, enfim. E Henrique, não, eu quero conhecer, eu queria que você viesse, tal. Aí convidou, eu fui para o Bolshoi. Aí chegou no Bolshoi, eu dei aula, né, de moderno na época, ali, aquela coisa. E eles estavam fazendo audição, pegando um monte de gente para fazer aula. E eles gostaram de mim. Aí me ofereceram. Para ficar de vez. Para ficar de vez, para ir morar em Joinville, para trabalhar, na época, no Bolshoi. E eu fiquei aqui, meu Deus, e agora? A Suíça também quer. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. A Suíça quer. O Bolshoi tá, meu Deus. Aí, meu pai dizia, meu filho, vá-se embora, aqui não é seu lugar. Mamãe dizia também, tá bom, vá-se embora. Vá-se embora, aqui não é seu lugar. Mas eu sentia também, sabe? Aí eu decidi escolher para a Suíça. Ia ser melhor, o contrato era melhor. Aí depois ainda eu consegui Fábio Costa e Ana Gama, ainda foram estudar, que dançaram na Zen comigo, foram estudar comigo na Suíça ainda, ficaram 3 anos. Mas nessa época que Fábio e Aninha foram, já tinha escola, não? Não, de primeiro não. Quando eles foram, eu trabalhava no teatro. Sim, e aí como é que surge a escola A escola surge, a Marcelo Clube surge em 2009, né? Em 2009 eu já estava querendo, dançava na companhia do teatro e também trabalhava, dirigia, dava aula para a escola do teatro, escola de dança do teatro, que tinha teatro e a escola de dança. Então eu trabalhava, era bailarino da companhia do teatro e dava aula para a escola também. Então ali na escola eu tinha bastante aluno, tinha bastante turma, bastante aluno.
Então foi chegando um tempo que eu fui percebendo que eu já estava ficando meio cansado e queria ainda continuar sendo professor e levar a parte de coreografia à frente. Então eu queria muito isso, eu não queria me machucar tanto, ficar tão mal, de chegar ao ponto de eu não ter mais como estar Sim. trabalhando, né? Tá com problema mesmo físico e nem dar aula e nem coreografar. E eu amava, sempre amava coreografar, eu sempre gostei muito de coreografar e de dar aula também. Então eram duas coisas que me seguiam. Então na escola eu dava aula, montava o espetáculo também da escola toda, de lá do teatro. E chegou um tempo que eu falei com o meu diretor do teatro, que ele disse a ele que eu não estava querendo mais, né? Estava meio cansado, tinha me machucado também, e que eu não queria mais dançar certas coisas que eu não gostasse. Eu queria dançar coisas que eu gostava. Então, Uhum. como era um trânsito grande de coreógrafos, teve coreógrafo maravilhoso, como também teve coreógrafo que, né, isso é normal, de bailarino não, Sim. né? Mas não era nem porque eu não gostava, porque eu sempre fui um bailarino que eu me dava a qualquer um. A qualquer coreógrafo eu me dava bem. Eu sempre fui muito de dar muito, sabe? De não ser mole em nada. Mas como eu estava me sentindo, mas eu já tinha me machucado as costas, eu tinha operado o joelho, aquela coisa toda, né? Eu disse, poxa, vou indo. Aí, nesse meio termo, na Suíça, eu tinha conhecido meu esposo, Fred. Né? E eu ia voltar, eu fui por contrato de um ano e voltava para Jennifer, para os Estados Unidos, depois de um ano. Foi combinado. Mas só que quando chegou lá, Mas aí Fred apareceu. Fred apareceu, foi tudo assim, a gente se conheceu depois de um espetáculo do teatro que eu dancei, e daí a gente foi para um barzinho, tal, tal, e nesse barzinho ele tinha assistido o espetáculo, e vamos se comunicar, falar, tal, tal, e dali foi, aí eu renovei mais um ano. E daí foi, renova de novo, aí o diretor não queria que eu fosse também, eu vou lhe dando isso, vou lhe oferecer mais isso, vou lhe oferecer. E era um salário bom, eu tinha uma segurança total, Sim. sabe, me pagava bem, era diferente dos Estados Unidos, que eu ganhava, mas não ganhava nada fixo. E na Suíça eu tinha meu 13º, eu tinha férias pagas, eu tinha tudo. Então era bom para mim porque eu tinha uma segurança para mim, uma segurança para sustentar, ajudar meus pais aqui, né? Porque eu Sim. nunca deixei de ajudar eles, sempre. Primeiro eles, depois eu. Sabe? Eu poderia não ter nada nos Estados Unidos, morar num cantinho bem bonitinho, mas eu queria que minha mãe tivesse tudo que ela pudesse, sabe? Uhum. Tudo que ela passou na vida antes de sofrimento, eu não queria que ela tivesse mais. Então, Sim. o que eu podia fazer, eu fazia mesmo. Não tinha, não. Então, daí, quando eu decidi que eu não queria mais dançar na companhia, eu falei com o meu diretor, ele disse, não, tudo bem, mas eu vou ver se você fica no teatro. Porque a partir do momento que eu saísse do teatro, eu perderia meu contrato e perderia minha documentação de Sim. ficar, né, meu visto de trabalho. Então, eu teria que voltar, né, teria que ir para os Estados Unidos ou voltar para o Brasil. Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou para os Estados Unidos, pô, vou ligar para o Bolshoi para ver o pessoal me quer. Aí depois disse, não, Bolshoi não, vou ligar para os Estados Unidos. Aí tinha dito a Fred, todo mundo, eu vou voltar para os Estados Unidos. Aí meus alunos também, quando souberam, porque quando ele disse, eu disse, eu vou sair do teatro, aí meus alunos disseram, mentira. Eu disse, viu, a gente vai o ano que vem, eu já não estou mais aqui, então vocês vão trocar. Não, mas o diretor disse que ia falar para que você ficasse na escola do teatro. Eu disse, mas não tem como, porque vai entrar outro diretor, o meu diretor também, ele vai sair, ele resolveu sair também. Eita. Ia chegar outro diretor para a companhia, e esse diretor que vinha, ele ia trazer a maioria dos bailarinos, das pessoas que acontece isso, sabe? Você está no teatro, estou aqui na companhia, aí eu sou diretor, aí tu trabalha comigo, um monte de gente, eu gosto de tu. Aí quando eu saio de Lorena, Todo mundo. vamos para o Sim. teatro, eu te dou o contrato, tu vai trabalhar com ele. Então eu levo quanto eu quiser. Aí chego no teatro e digo, olha, eu quero trabalhar com ela. Os outros que estão lá, e todo mundo perde o emprego. Sai. Sim. Porque entender, o ruim é isso às vezes. Mas quando o diretor passa 3, 4 anos, E 5 geralmente quando anos, vai entrar um outro, tipo, você saiu e levou sua equipe. Aí vai entrar o outro, ele traz já a traz equipe gente, né? dele. Aí o outro trouxe a professora que dava aula para a companhia e queria dar aula para a escola. Que eu dava aula para a companhia, dava aula na escola e dançava na companhia. Aí quando ele disse, tá, tudo bem, eu saí, né? Fiquei meio assim, aí
Eu disse a Fred, aí todo mundo, as minhas alunas se reuniu com o Fred. Eu vim de férias para cá, e daí Fred só vinha depois de eu se reunir com o Fred, porque eu ia voltar, e quando eu voltasse eu ia embora, Sim. né? Aí eles se reuniram com o Fred, as minhas alunas do teatro, todo dia se reuniram, e disseram a Fred que eu não podia ir embora da Suíça. A gente tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ficar lá dando aula. Teria que abrir uma escola, teria que abrir uma coisa. Eu vim de férias. Quando eu voltei, Fred abriu a escola. Botou Marcelo Movimentos, que não foi eu que escolhi. Foi Fred. Elas que escolheram. Porque elas diziam que o meu movimento era muito, muito bom, né? Que eu tinha uma coisa de se mover muito diferente, e que era bacana, que os suíços gostavam, enfim. Era muita energia, que eu tinha muita energia, tal, 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 tal. Vamos botar o nome Marcelo Movimentos School. Aí quando eu voltei para a Suíça, a escola estava pronta. Aí eu não tinha como sair. Aí no mesmo tempo, a escola abriu, eu casei, né? E pronto. E aí, Aí eu firmou. fiquei. E a gente aqui em Recife chorando, porque Marcelo nunca mais ia voltar. Meu Deus, Marcelo. Mas aí, Marcelo volta pra ficar dando É, workshop, visitar não, a mas família. nessa minha vida lá fora, eu nunca deixei de vir para cá, né? Sim. Eu sempre quis manter essa conexão de estar lá fora, e vir para o Brasil e dar cursos, e me manter vivo aqui como um profissional, as pessoas saberem que eu estou vindo, estou dando aula, estou Uhum. coreografando, estou criando, estou no festival sendo jurado, estou no festival. Enfim, e eu fiz muito isso, porque eu acho que eu já preparava isso para um dia, quando eu quisesse abrir aqui e voltar, eu não era aquele bailarino esquecido. Que acontece isso, Sim. né? Você É, vai vai. embora, esquece seu país, não vem, tal, Uhum. tal. As pessoas chegam, quem é Mas ele? isso Quem é é bom, ele? isso é bom. Né? Você. Então eu já quis fazer isso para que eu deixasse as pessoas sabendo quem era Uhum. Marcelo, sabe? Eu acho que eu fiz isso bem, eu acho que eu, Sim. aqui dentro do Brasil, eu consegui ter várias amizades bacanas, Uhum. né? Porque tem as amizades que gostam de você, tem as pessoas que não gostam do Normal. seu trabalho, que é normal, mas eu sou mais daquelas que gostam e eu, sabe, eu estou para isso, eu estou para quem gosta do meu trabalho, maravilha, a gente se dá bem, E né? como foi essa ideia brilhante de vou abrir uma escola em Recife? Bom, partiu através, minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha chamada Laira Pereira, e ela dizia, tio, por que você não abre a sua escola aqui? Já está na hora de você abrir uma escola aqui no Brasil. Se o senhor abrir aqui, eu acho que vai ser muito bom. O senhor já é muito conhecido. O senhor teria que abrir aqui. O senhor vem para cá, todo mundo gosta de você. Então, por que o senhor não abre? Eu ficava, não, não, vou abrir uma escola em Recife, tal, tal. E o intuito meu e do meu esposo era, a gente, por exemplo, comprar uma casa de praia. Na praia Sim, uma aqui, coisa mais. para Vamos nos descansar, vamos se aposentar, aposentar. vamos ficar lá. Eu dou uma aulinha lá, e tu dá aula de alemão, dá aula de inglês, a gente tem aquela vida bacana, mas assim, em casa de praia. Mas assim, eu não sei ficar parado, né? Ele também. Aí eu disse, não, é pior que ela tá certa. Eu acho que eu vou, né, abrir. Eu tô meio, quero voltar para abrir uma escola no Brasil e ainda conseguir dar aula, e ainda conseguir fazer alguma coisa. Eu também não vou estar tão velho e não conseguir fazer nada, né? Uhum. Ainda dá tempo de eu dançar ainda, não atuar, mas enfim, dar aula, coreografar, criar, fazer esse centro de dança acontecer, né? Eu acho que a importância para mim em criar essa escola aqui é de encontrar pessoas, de trazer pessoas que gostam de arte, que a gente divida isso aqui, né, com respeito, com a educação, que a gente tenha um centro de dança para dançar, sabe? Sim. Lógico que envolve toda a parte, né? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar seus custos, isso é verdade. Mas eu quero ter a possibilidade, quero ter a chance de colocar as pessoas aqui que amem dançar, sabe? Então, abrir a escola foi algo Sim. assim. Aproveitando esse assunto, eu sempre abro uma caixinha de pergunta lá no Uhum, Instagram. E aí uma pessoa mandou uma pergunta referente a isso. ok. Tipo, por que abrir uma escola em Recife, mesmo sabendo que nós temos um dos piores cenários da dança no Brasil? Hum, E aí, mesmo tendo essa coisa do artístico, de unir pessoas e tal, mesmo assim você foi lá e insistiu me em abrir. abrir Coragem. essa escola. É, então, é isso que muita gente fala, tipo, poxa, ele foi muito corajoso, porque abriu uma escola grande e o cenário aqui já não é lá essas coisas.
E mesmo assim você foi lá e Gabriel. enfrentou, né, essa situação. A gente viu assim, quando a gente começou a abrir aqui, né, também não achava que a gente ia ter uma proporção tão grande, assim, do nível da escola, do tamanho da escola. Mas para ter algo bacana, você tem que mudar, abrir uma coisa bacana, né? Uhum. Meu esposo, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito cuidadoso com essas coisas, né? Então ele sempre diz, se eu for abrir alguma coisa, se for para ter alguma coisa, eu quero uma coisa boa. Certo, é correto. Né? Eu não quero nada que deixe a desejar. Uhum. Eu quero algo bom. Então, assim, ele é um empresário, ele é uma pessoa que ele gosta de qualidade. Uhum. Então, ele disse, eu quero abrir uma coisa boa. Mesma coisa foi na Suíça. Se a gente abre uma coisa na Suíça, tem que ser bom. Porque o suíço, ele é exigente, ele quer coisa boa, né? Mas aqui também tem pessoas exigentes que gostam de coisa Sim. boa. Então, ele disse, eu quero abrir uma coisa boa. Eu sabia, assim, eu sei que o cenário aqui de dança não é fácil, né? Mas eu acho que é possível, Uhum. né? Porque é tipo, né? Tudo é possível, everything is possible. Mas assim, quando eu abri, eu disse, não, eu quero uma escola boa, que tenha salas grandes, salas com pé direito alto, salas que tenham um piso bacana, sala que traga uma confortabilidade para os outros e as pessoas dizem, olha, o povo aqui gosta disso, gosta daquilo, gosta da, né? Exige isso, exige aquilo, né? Tem que ter climatização, tem que ter. Você diz, não, tudo bem, a gente abre, mas assim, independente de qualquer coisa, eu quero a minha escola seja uma escola dançante, sabe? Uma escola que tenha amor, que tenha esse carinho, sabe? Que não tenha arrogância, que não tenha. Eu Sim. acho que, além de tudo, eu quero que a humildade exista, né? Acho que as pessoas respeitem e que entendam que tudo isso aqui não foi por acaso, né? Isso vem de muitos anos, né? Toda essa trajetória minha lá fora. Não foi fácil também, parece ter sido fácil, mas não é fácil porque você tem talento, tem tudo, mas você passa por situações que você precisa ter a cabeça boa para poder você chegar até o Eu, final, eu né? acho que, pelo menos pra mim, eu acho que você fez uma trajetória, não vou dizer exatamente correta, porque não existe isso, É. né? Mas eu acho que o caminho, ele foi muito linear, Uhum. sabe? De tipo, primeiro você conquista o seu espaço no seu território, né? Depois Uhum. você conquista um pouco maior, mesmo sem sair do seu país. Depois você conquista fora dele, para depois você terminar voltando, porque você criou um nome e uma Isso, história, né? Para devolver até isso, para as pessoas que tiveram com você, exato. né? Eu É. ouvia muito isso sobre carreira, né? Aham. Muitas pessoas falavam muito, principalmente na época que eu fazia teatro, eu ouvia muito isso. Porque as É. pessoas elas gostam de ter fama e sucesso muito rápido. É. Mas não é Mas não é assim, assim, né? Existe todo um existem caminho os para você perrengues. percorrer, É, existe. né? E aí, vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu também recebi uma pergunta Foi. sobre festivais competitivos. Ui, meu Deus. A gente já até conversou sobre esse assunto, que eu sei que você não é muito fã, porém, ultimamente tem, assim, cedido, aberto espaço dentro de você, no seu íntimo artístico, para esse caminho, até porque a gente sabe que está cada vez mais ficando maior e as pessoas estão É, consumindo muito isso, né? é, realmente eu não sou muito fã, né? Eu não sou muito, eu nunca fui. Eu acho que quando eu entrei na dança, quando eu fazia ginástica olímpica ou saltos ornamentais, existia a competição, né? Que tinha que ter competição, porque Sim. eu estava numa modalidade que realmente era coisa de competição. Mas eu não me achava uma pessoa competitiva. Tanto é que meu treinador dizia, você tem que ser mais, sabe? Você é bom, você precisa. Mas eu, assim, às vezes me sentia muito pressionado, Sim. sabe? Para que você tivesse, vamos dizer, eu tinha que tirar saltos lá de cima da 10ª plataforma, extraordinário, para poder saber que eu teria nota alta, sabe? Você ficar naquela expectativa de jurado. Tá? Então, assim, aquilo me dava um pouquinho de nervosismo e eu não gostava. E quando eu entrei na dança, eu me senti mais confortável, porque na época não tinha Não tinha. competição de dança. Então, assim, eu dançava, eu era feliz. Eu Uhum. não tinha ninguém me julgando, sabe? Não estava Era 10, mesmo. 19, Falou agora, eu me lembrei. Mas entendeu? como a gente dançava e era mais Era. feliz, né? Então, era uma coisa mais feliz, porque eu aprendia
E eu era feliz, eu dançava, eu aprendia, não tinha as pessoas me julgando, a não ser minha professora ensinando, tá errado, tá, né? Uhum. Mas não era um julgamento de dar nota de 10, de 1 a 10, né? Então, não tinha primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Todo mundo era, como é que chama? Estava ali e era feliz. Então, eu me sentia muito bem. Então, eu fui saindo da ginástica olímpica e da ginástica e das saltos ornamentais por conta disso. Porque eu Sim. disse, não, isso para mim é uma libertação, realmente eu vou dançar, né? Eu chego nos cantos, eu danço, eu tô com um monte de gente dançando e não existia realmente essa competição. Não existia isso. Lógico que sempre, não, aquele é melhor que você. Mas assim, não tinha isso. Eu nunca ligava para isso. Então é uma coisa boa. Então hoje, o que eu sinto é que a dança não tem isso, né? Não está com muito isso. Eu acho que as pessoas hoje, elas são muito competitivas, né? Sim. Virou uma coisa muito competitiva. É interessante, eu estou, a semana retrasada, eu fui para Juazeiro da Bahia ser jurado também de competição. Esse final de semana agora eu estava no Festival de Inverno de Campina Grande para dar curso. O Festival de Inverno ele não é competitivo, ele é só amostras. Nossa, sim. Eu acho que eu me realizei, Muito eu me bem. sentei muito bem, porque tinha os espetáculos de noite de dança para você assistir, tinha os bailarinos que estavam no curso, todos os bailarinos estavam no curso, sabe? Tinha mais de 50 pessoas no curso, bailarinos em Campina Grande fazendo curso. Você não tinha aquela coisa competitiva, sabe? Você não via as pessoas andando competitivamente, já com a postura, Sim. sabe? De olhar meio assim para o outro, aquela coisa toda. Então, assim, eu nunca fui, né? E quando eu dançava em companhia, a gente não tinha competição de companhias, né? Você era feliz, dançava, ganhava seu dinheiro, enfim, não tinha ninguém lhe julgando. Então, eu nunca fui a favor muito da competição, né? Uhum. Hoje em dia você tem que ir lá, Marcelo, tem que botar a escola para competir também, você tem que estar nessa vibe. Eu sei que é como está hoje, né? Como está hoje o mundo, como é que está o pessoal, essa coisa de É. dança. Mas, às vezes, é importante, é bom para aluno, é. Mas eu acho que tudo você tem que saber como levar isso, né? De como você bota seus alunos para competir, de como você ensina eles a educação de ser um bom competidor, não, sabe, Uhum. essa coisa de uma batalha maior, não sei, sabe? Mas para mim, assim, eu vou, por exemplo, a sábado, a sexta-feira, eu viajo para Salvador para outro Balance para ser jurado do Balance Kids, lá em Salvador. Sim. Então, eu vou estar lá. Já fui jurado de várias vezes lá também para lado da Europa, essas coisas todas, sabe? Mas chega uma hora que você não sabe o que dizer para aquela pessoa, né? Porque é tanta gente, né? Tanta gente. E eu acho que todo mundo ali, só entrar no palco para mim já está ganhando prêmio, porque todo mundo já está, Já né? enfrentou Já aquele enfrentou, momento, já né? está ali, né? Eu digo, meu Deus, se eu estivesse naquele lugar dele ali, como é que eu estava me sentindo? E eu acho que Entendeu? ser jurado é muito delicado. É muito delicado. Você tem que ser justo, você não pode ser um jurado É, eu acho que, tipo, bonzinho, e você tem você. que. E às vezes o que você tem que falar para uma pessoa que você vê dançando e que ela não está conectada ainda, que ela não está muito ensaiada, que ela não está. Né? É difícil você. O que é que eu vou dizer? Sim. Né? Você vai botar o quê? Ok. Mais prática. De Eu novo, acredito volta. muito, tipo assim, que se você for ser, acho que o ideal é observar só a técnica da dança mesmo, assim. Não observar aquele ser humano, sabe? Porque eu vejo É, muito isso acontecer, pelo menos aqui, o jurado ele ultrapassa esse limite. Além de julgar a técnica, musicalidade, coreografia, eles começam a julgar o sentimento da é, pessoa e tal. Mas aí eu sempre me questiono, como assim? Você não sabe o que ela está sentindo, você não é, conhece a bailarina, a pessoa, né? é. Eu acho que tem que ter um limite Tem que de ter, você tem que julgamento. ser coerente, né? Uhum, Inteligente, tem que saber o que, é que você está falando, o que está dizendo, né? É bem difícil, assim. Eu, como eu disse, eu não curto muito, sim. eu não sou de curtir muito, realmente. Mas hoje com escola, por exemplo, a minha escola na Suíça, eu nunca levei eles para competir em canto nenhum. Nunca quis. Uhum, Nunca quis botar eles em competição e nunca quis que nenhum fosse competidor entre si em sala de aula. sim. Eu gosto de dar a cada um realmente o que eles têm, né? E cada vez mais
Progredir com o seu trabalho em dança, sem querer, essa coisa, não gosto, eu não gosto. Aqui em Recife, eu vejo que há hoje em dia um pouco mais de dificuldade para as mostras de dança. Como surgiram essas coisas competitivas, acaba que as mostras, por mais que tenham pessoas que vão e tal, nem todo mundo quer mais. Tipo, não tem essa coisa de vou pro palco, né? É só vou pro palco se eu for competir. Como se o palco fosse uma arena, né? De competição. Eu acho que as mostras deveriam ter mais, acontecer mais. Eu acho que as pessoas deveriam dançar mais nessa vibe assim, de mostra mesmo, de mostrar seu trabalho, sabe? Né? Fazendo algo. Porque eu acredito que a mostra, ela é tipo, você vai mostrar o trabalho que acontece dentro da sua escola e acaba sendo um retorno, né? Para dentro da escola. Eu gosto sim, gosto dessa da mostra, eu acho que sou mais da mostra do que da competição. E aí, fizeram uma pergunta assim. Existe algum duo da dança que você acha assim incrível, maravilhoso, que lhe inspira? Algum que você já assistiu? Ou até mesmo que você já fez, assim. Eu sei que você já fez milhões, né? De duos. Mas tem algum outro assim que você, poxa, esse aqui. Eu tenho um que eu já dancei, né? Porque esse que eu dancei, eu acho que foi criado por Jennifer Miller, que se chama Lovers. E Jennifer dançou esse duo. E eu no início aprendi um pouco com ela esse duo. E depois dancei com a bailarina Tomoki Sato. Eu acho que tinha dois duos que eu amava. Esse Lovers, então, era um duo que, para mim também nos Estados Unidos, esse duo, eu cresci muito com ele, em sensibilidade das pessoas ver eu dançando. Tanto pela força, pela paixão que existia no duo, pela história. Então, acho que eu e o Tomoko, a gente entregava esse duo muito bem, era muito, sempre aplaudido em qualquer lugar que a gente fosse, sabe? Tinha outro também que chamava Enigma, que era algo assim, bem, ela era como se fosse um enigma mesmo, e eu era o operário, o cara do paletó e gravata, com uma mala, um suitcase, enfim, que encontrava essa mulher e apaixonava por ela, e essa mulher, eu não conseguia nunca segurar ela, porque ela desligava. Ela era uma íntima, né? Então, assim, foi dois trabalhos que ele criou, que assim, a gente assim, detonou, assim. Então, que eu dancei esses dois, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. Que bom. Uma pergunta mais íntima. Existe alguma mania que você tem e que as pessoas não sabem? Mania, eu acho, eu tenho uma mania, assim, às vezes quando eu tô, não sei se já perceberam, mas às vezes quando eu tô meio assim, que eu tô criando, eu tenho uma mania de coçar minha cabeça. Então, fazer minha cabeça. Tá vendo? O Marcelo tá coçando a cabeça, ele tá criando, viu? Não perturbe. Não sufoque o artista. Sim, e aí vamos falar um pouquinho da escola aqui em Recife, né? Aqui tem aula de balé, de baby a Os adulto, 4 anos aos 70. aula de jazz também, Isso. infantil, juvenil, adulto. Aula de jazz contemporânea, aula de dança latina com Lorena Benedetto. Tem aulas de Danças urbanas, dança popular, tem de dança de salão, contemporâneo, dança de salão. E o famoso Lady Jazz. E o famoso Lady Jazz. Que tá todo mundo falando, todo mundo quer fazer Lady Jazz, inclusive mandaram aqui a pergunta. Como que surgiu o Lady Jazz? Então, o Lady Jazz surgiu na Suíça, né? Assim, é um nome, são dois nomes, né? O jazz, porque o jazz é o jazz. Sim. E o lady, que a gente trata com pessoas mais maduras, né? Onde a gente trata por lady, né? Então, eu juntei lá, como eu tinha muitas pessoas que gostavam de dançar com uma certa idade. Então, eu chamava elas minhas ladies. Sim. E daí, começou as meninas a chamar, você tem aqui um jazz, minhas ladies. Eu disse, não, é um Lady Jazz. Aí ficou o Lady Jazz, isso foi tomando, né, conta disso, todo mundo, e o Lady Jazz foi crescendo realmente
lá. E daqui a pouco já tinha Lady Jazz em Zurich, daqui a pouco tinha Lady Jazz. E é isso, eu trouxe esse nome de lá. Né? E o Lady Jazz agora tá E o famoso em Lady Jazz, Recife, né? exato, o Lady Jazz aqui na Marcelo Mundo tá pegando, eu acho que o pessoal tá gostando, né? Eu acho que é uma aula que as pessoas se divertem, eu acho que essas pessoas com essa idade, né, com 50 mais, 40 mais, enfim, elas têm uma vontade de se liberta, de chegar aqui e conversar, e dançar, e ouvir músicas dos anos da gente, dos anos 80, anos 90, né? Então eu trago muito isso, eu me preocupo muito com as músicas, que as músicas sejam algo que deixe elas, que tragam memórias, sabe? Que traga isso Sim, na interessante. cabeça, para que elas tragam memórias boas, que dancei na festa. E que tem umas que já sabem cantar música em inglês, lembra? Então isso para mim já dá uma animação boa e eu vejo que elas... Aí dali eu vou puxando os exercícios, né? E daqui a Sim. pouco a gente está dançando e elas É estão uma amando. aula, é uma aula super gostosa, minhas filhas, se quiserem fazer, venham fazer. Não é nada difícil, é algo assim, bem tranquilo, sabe? Para que a gente só aproveite, só aproveite. E a última pergunta é a que todo mundo quer saber. Eita. Marcelo vai voltar a morar em Recife? Marcelo, por enquanto, vai ficar lá e cá, né? Eu preciso ficar lá e cá. Eu não me aposento agora, né? Eu ainda me aposento daqui a 5, 6 anos. Né? Meu esposo também, que a gente tem a mesma idade. A gente quer primeiro se aposentar para saber como é que a gente vai ficar lá ou aqui. No momento ele está lá agora, ele estava aqui, ele foi para lá, eu estou aqui, porque eu tenho que dar a escola de lá para outra pessoa. Mas a ideia da gente se aposentar e ficar aqui um tempo, ir para a Suíça no verão da Suíça. Em julho, daqui a gente ir para lá e ficar aqui mais tempo, sabe? Sim. Mas assim, ficar lá e cá. Eu acho que a minha vida agora Então, por enquanto, vai ser ponte aérea. Vai ser ponte aérea, lá e cá. Porque ele tem as filhas, a gente tem netos, já tem família, né? Então, para mim, eu criei uma família lá e tenho Tem a minha família aqui. aqui. Então, eu estou dividido em 2 lugares e é isso. Eu quero... Então, vamos divulgar agora todos os acontecimentos, né? Vamos, né? Tem aí dia 6 de setembro, né? Dia 3 a gente está com o programa do Exchange, né? Que o Exchange agora é todo mês de julho a setembro. O ano que vem ainda a gente vai fazer mais um aqui no Brasil, que a gente está querendo trazer o pessoal lá de fora para conhecer aqui também. Sim. Eu acho que eu já fiz lá na Suíça já há 14 anos, né? 14 anos. E daí o Exchange agora vai vir para cá agora. Aí ele está aqui esse ano, tem uma Suíça aqui, aí o ano que vem vai vir mais, então a gente está querendo que ele venha para cá agora. Então o Exchange, ele já estreia agora, dia 3 de setembro, no Sesc de Caruaru. Sim, Caruaru. No Sesc de Caruaru. E no dia 6, eles dançam no Teatro São Isabel, né, que é algo pelo projeto do Festival Sena, né, que eles vão... É como se fosse a abertura, né, do festival. Eu acho que vai ter outras companhias que dançam na quinta, na sexta e a gente dança no sábado. Sabe? Então são 2 trabalhos, cada um de 30 minutos e outro de 31 minutos, né? Eu sempre crio 2 obras assim, desse tamanho para que as pessoas tenham 1 hora de espetáculo, é normal para você assistir 2 trabalhos. São 2 trabalhos assim, bem trabalhados, bem pensados, né? Se chama escape, que é algo de você fugir, de você correr, de você, sabe, se esquivar de alguma coisa. É algo bem assim que você procura... Eu me baseei muito no escape, vendo aquela coisa, vamos dizer, da guerra. Sabe, as pessoas correndo, de fuga mesmo, né? Fugir, você se juntando em grupos, passando embaixo de alguma coisa para se proteger de bomba ou de alguma coisa, de como você vai sair daquilo dali, né? Quando você está bem, daqui a pouco acontece alguma coisa. Você não... Um assunto antigo, porém muito atual, né? Atual, exato. E também você pode ver com outros olhos, né? De fugir de certas situações. Como eu vou fugir dessa situação, daquela situação, de grupo, de pessoas, de amigos, de amizade, né? De casal. Então, eu quero fugir disso, eu vou fugir disso, mas você não sabe como, né? E no final você encontra ou não encontra uma saída, né? Aí vai ficar na cabeça de como, né? De como adoro essas coisas. E um outro a gente trabalha, o segundo balé
Na verdade, ele eu uso assim, esses puffs, né? Então a gente fez algo assim gostoso que ele chama puff to puff. É como se fosse pipocas, interessante. né? Como se fosse coisas que pipocam, né, na sua vida e que lhe dá uma coisa gostosa, né? De encontros, de batidas, de coisas saltitantes, né? Então é algo assim, puff to puff. Aí tem uns trabalhos bacanas. Então vai Acabou ser, que um preenche o outro, né? Você sai dali da guerra, da loucura, ai meu Deus, e lógico, depois da tempestade vem o sol maravilhoso. As coisas boas. Então eles dançam em Caruaru no Sesc, dia 3, pessoal de Caruaru aí, ó. Vai lá, tá vendendo ingresso na escola de Sinara Catalina. Sinara Catalina é uma apoiadora, com aplausos à loja dela lá em Caruaru. Sim. E aqui em Recife é com o Festival Cena, né? Já saiu cartaz no Instagram da escola, olha lá. O ingresso só vai ser R$20, dia 6, bem baratinho. Ah, super acessível. Tá, super acessível, né? Para todo mundo assistir. Vai lá que a gente quer o teatro cheio, vai ser bacana. E dia 26 e 27 vai ser aqui na escola, né, que eu também criei salas grandes, porque eu quero fazer projetos aqui dentro, onde a gente também faça espetáculos aqui dentro 26 e 27 de setembro. De setembro aqui. Sim. Aí vai ser algo bem, né, bem bacana, bem gostoso, assim, para os amigos, para as pessoas que querem ver. A gente quer fazer um coquetel, quer entrega de diploma, legal. Né, eles recebem o diploma, a certificação do curso. E é isso. Né? E aí, quem quiser mais informações sobre a escola, para se matricular? Isso, quem quiser informação da escola, entra no site, entra no Instagram, né? Da escola, né? Tem o site da escola, né? www.marcelosnus.com.br. Tem o Instagram, Marcelos Nus Dance. Eu vou deixar tudo aqui escritinho para vocês acessarem. Vocês podem acessar, vocês têm aula experimental, podem fazer aula experimental, tem aula com Lorena, tem aula vem fazer aula comigo, do jazz funk, que é bem gostoso mesmo, cara, é uma cobra do sangue, né? Então, assim, gosto muito dele, eu conheci através da Lorena, então, assim, é óbvio, tem muita coisa, a gente está deixando a escola uns trinta para vocês, vai existir o café, né? O Arabesque Café, a gente tem um Arabesque Café aqui dentro da escola, onde a gente quer fazer esses bate-papo com Lorena, no café. Vamos fechar essa parceria aí. No café com dança. Venham conhecer a escola. É uma delícia, é uma casa, é uma família. Sabe? Não tem nada de arrogância, é tudo muito gostoso, né, Lorena? Vocês vão adorar. Então, assim, é isso aí, gente. Sabe? Quanto mais a gente se juntar, mais dança a gente faz. Exatamente. Né? E é isso aí, né? Eu vim aqui para somar, né? Como eu digo sempre, não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. Mas eu quero que isso seja algo assim gostoso para todo mundo, né? Quanto mais dança, mais amor e mais vida a gente tem. Né? Certeza. Queria te agradecer por esse momento gostoso de conversa, tirando aí a curiosidade de todo mundo. E se preparem para o próximo episódio, que nós já temos grandes convidados. Olha aí, tá vendo? Beijo.